Meus amigos, o que temos para essa noite no livro de Deuteronômio? Nessa última semana, encontro, 15 dias atrás, o Elahá não pôde estar conosco, sentimos muito sua falta. E nós tratamos do capítulo 9, versículo 7, até o capítulo 10, versículo 6. E nós fizemos uma retrospectiva da forma da qual Moisés recebeu as tábuas da lei, da ideia de quando ele esteve ali embaixo no Monte Sinai. Nós falamos sobre os efeitos psíquicos, os efeitos, a mediunidade de efeitos físicos presente. Nós tratamos sobre as tábuas da lei. Nós falamos um pouquinho dessa retrospectiva. Por que a gente está repetindo tudo, gente? Porque Moisés está antes de entrar na terra de Israel, ele está se despedindo do povo de Israel. Então ele está fazendo uma retrospectiva de tudo que tem na Torá para que a gente não deixe passar nenhum momento. Agora, aqui onde... Por isso que o nome do livro é Deuteronômio, né? Porque é a lei de novo. Segunda lei. A lei de novo. Exatamente. E nós estamos aqui em um momento que é bastante pertinente, onde vai fazer uma retrospectiva, em primeiro ponto, da rebelião que foi causada no deserto. Então, do versículo 6 ao versículo 7, nós vamos falar de um outro, começa assim, Moisés falando, de um outro pecado. Essa é uma tradução, porque em hebraico é transgressão, de uma outra transgressão, que foi tão ruim quanto o bezerro de ouro. Quando todos se levantaram contra o Arão, contra o seu filho Elazar, contra um grupo que resolve, então, tomar o poder e liderar o povo de Israel. E quando acontece esse processo, Moshe faz questão de enfatizar. Pior, talvez, que o bezerro de ouro. Vamos entender essa ideia trazida por Moshe. Eu vou explicar isso, depois eu passo para vocês, e a gente pode prosseguir depois ou continuar nesses dois versículos. Ponto número 1. Nós estamos encontrando o pecado do bezerro de ouro sendo acometido, vamos assim dizer, diante da face do Senhor, entre aspas. Moshe acabara de abrir o Mar Vermelho, acabara de vencer milagrosamente uma guerra. Nós encontramos a água se tornando doce, nós encontramos uma série, vamos assim colocar entre aspas, de milagres que ocorreram. Moisés sobe no Monte Sinai e começa aquela movimentação psíquica por debaixo, ali nos pés do monte, quando Moisés retorna aquele bezerro de ouro sendo adorado. Sim, é um pecado, uma transgressão, entre aspas, do homem para com Deus. Do homem para com Deus. Porque Moshe está dizendo que aqui é talvez pior, porque aqui é o homem contra Deus e contra o seu próximo. Todas as vezes que nós nos colocamos em movimentos de rebeldia, onde nós fugimos a esse processo de união que o Elahá, por 40 anos, tem trabalhado em favor do movimento espírita, na unificação do pensamento, na unificação do movimento. Todas as vezes que a gente entra em trincheiras de guerra, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa reunião mediúnica, dentro do nosso movimento espírita, dentro do nosso lar, querendo assumir direção para colocar qualquer tipo de inserção dentro do movimento espírita, quem sabe não estejamos fazendo pior do que se estivéssemos apenas transgredindo contra Deus,
mas a ideia trazida aqui, quando nós nos odiamos, nós estamos colocando em risco toda a proposta conjunta da Torá nas nossas vidas aqui para adentrar a terra de Israel, no entendimento e no recebimento da Torá, mas para nós espíritas, dentro dessa condição de nos odiarmos. Elahá, professor Severino Celestino. Professor. Olha, eu queria enfatizar aqui as questões que a gente viu semana passada, só para situar o tempo que o povo passou no deserto, 40 anos, os 40 dias que Jesus passou no monte da reflexão, que eu não chamo da tentação, que ele não foi tentado, mas há aí um preparo que Moisés quer deixar para o povo, porque ele realmente não ia entrar na terra, a preocupação depois de tudo que aquele povo passou, depois de tudo que aquele povo fez, de todas aquelas rebeliões, de todos aqueles desafios e desconfianças contra a liderança de Moisés, ele mesmo não entrando na terra prometida, olha a humildade desse homem, ele intercede a Deus por aquele povo. Então, mesmo não tendo condições, mesmo sabendo que não iria entrar, mas ele foi primoroso na sua responsabilidade que ele havia recebido de conduzir aquele povo. Ele desejava que eles não falhassem, embora que aqueles que já chegaram ali foram muito poucos ou quase nenhum dos que saíram do Egito. Mas o princípio era o mesmo, né? Que entrassem na terra prometida dentro da mais perfeita sintonia com a gratidão, com a submissão à vontade de Deus. Isso é que me chamou a atenção, assim, resumidamente, no capítulo 9, que nós, a semana passada, com a sua ausência, ela fez realmente muita falta, mas a gente tentou suprir, dentro dos nossos limites, a sua sempre boa e oportuna colaboração. Mas aqui no capítulo 10, quando começa aí essa parte, uma coisa que chamou a atenção é, logo no primeiro versículo, quando Deus manda que Moisés lavrasse 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e outra vez mais ele sobe para escrever o decálogo pela segunda vez. E aí ele diz assim: pões as tábuas da lei numa arca construída com madeira de acácia, como Deus tinha ordenado. Olha que coisa interessante. Essa arca foi construída muito antes do tabernáculo. Sim. Não existia tabernáculo ainda. E é uma arca só de madeira, ela não tem cobertura de ouro. Isso. E tem um detalhe, não foi Betsalel que construiu. Foi o próprio Moisés. Foi o próprio Moisés. E aí a gente sabe que depois, lá no capítulo 25 aqui, do Êxodo, eu acho que é 25, do Êxodo, que foi ordenado e foi distribuído como é que isso ia ser construído. E o nome Betsalel aqui, na construção dessa arca, nos traz ao capítulo 21 do Evangelho de João, quando lá, naquele considerado feito da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus, lá no capítulo 21, que eles passaram a noite sem pegar peixe nenhum, e depois Jesus lhes joga a rede do outro lado, quase que a rede se rompe, e vieram 153 peixes. Aí entra, por que 153? Exatamente 153, não foi 152, não foi 154.
E aqui entra o nome da construção das tábuas, da arca, com Moisés, feita de madeira, mas a construção do tabernáculo e da arca, que foi construída depois, foi responsabilidade de Bezalel. Esse tabernáculo que tinha como objetivo a presença de Deus entre as 12 tribos. Era Deus acompanhando o pessoal. E esse Bezalel é que, pesquisando com o Álvaro sobre as suas descobertas e orientações, o nome dentro da gematria, ou do 4 nível. 153 também. 3 também. Como também o nome Elohim, da 153. Pensei que era 86. Não, é 153. Eu já fiz essa conta agora, mas tenho quase certeza que Elohim também dá 153. É Deus presente, é Jesus presente na forma de tabernáculo que ele foi enquanto viveu entre nós. Ele foi, segundo lá o fundador da corrente racídica, né? Ele fala exatamente do Anile Dodive Dodili, que dá exatamente o acróstico, o mês de Elul, que começa o rei está no campo. E Jesus também é esse rei que estava no campo, mostrando que ele tabernaculou entre nós, como João fala no prólogo do seu evangelho. Não é habitou entre nós. Lá é o verbo shachan, que vem de mishkan, que é tabernáculo ou barraca. Então, me chamou a atenção essa construção dessa arca aqui, que ainda não existia tabernáculo, e Moisés foi o primeiro que também recebeu essa responsabilidade de Jesus. Eu gostaria de ouvir o Jorgito, porque ele tem umas coisas interessantes sobre essas segundas tábuas e esses segundos mandamentos. Antes de falar deles, eu queria só comentar a parte anterior, em que ele considera que o pecado cometido no meio do deserto, Corá e todos os seus amigos que fizeram aquela rebelião, como pior, eu vou dar uma outra justificativa por que é pior. Porque o bezerro de ouro foi feito quando? Foi feito quando o povo não conhecia nada. Moisés sobe para o monte e o cara faz o bezerro. Então, vamos dar aí um atenuante, né? Vamos aplicar aí um atenuante nesse processo, porque você é desconhecedor. Mas quando acontece a rebelião no deserto, esse povo já tinha visto as tábuas, já tinha visto as codornizes, já tinha visto todos os anos aquela nuvem que seguia, tinha tido a experiência do maná, tinha da água, né? Da água. Nossa, eles tinham visto muita coisa, Tinham visto o tabernáculo, tinham visto as diversas manifestações no tabernáculo, não foi só uma, foram várias. E você se apresentar como eles se apresentaram para querer confrontar a autoridade de Moisés é realmente um pecado mais grave, porque eu tenho muito mais conhecimento, né? E teve mentira também. No caso do bezerro, não teve mentira, teve mais ingenuidade, mais fragilidade, né, da criatura que viveu tantos séculos dentro daquela cultura politeísta e cheia de imagens, que eles criaram uma imagem. Não estava lá tão muito certo, mas tudo bem, vamos dar um desconto, né? Mas o outro, além de todas as convivências que já tinham, todas as experiências que já tinham tido a possibilidade de perceber, já tinham, evidentemente, a capacidade de entender o sentido das coisas. Não dá mais para considerar o povo que se rebela igual o outro, principalmente porque eles mentem, né? No primeiro não teve mentira, teve ingenuidade. No de Corá, teve mentira, porque disseram assim: por que nos tiraste do lugar onde nós estávamos para morrer no deserto, se onde nós estávamos era uma terra que manava leite e mel?
Eles dizem que a terra manava leite e mel. Que conversa de que o Egito manava leite e mel? Eles dizem isso quando querem convencer de que Moisés os teria retirado de uma posição mais confortável para uma condição inferior, o que também não é verdade. Então, eu reputo realmente como mais grave pelo conhecimento que eles já tinham e que não dava direito a que pudessem se rebelar dessa forma, né? E com relação aí às segundas tábuas, que o professor pediu que eu falasse, é porque isso é uma coisa pouco comentada, mas aconteceu assim. Moisés sobe no monte, fica 40 dias lá em cima, né? E o povo esperando, o povo se cansa, faz o bezerro. Quando ele desce, que ele vê o bezerro, ele quebra a tábua. Se eu fosse Deus, não dava outra. Não, eu já dei, você quebrou, não tem mais. Para aprender a ser um pouquinho mais comedido, né? E as tábuas eram de pedra, né? Não é fácil não quebrar. Não era de cerâmica, não era um prato de cerâmica que você joga no chão e quebra. Era uma era uma placa, eram duas, né? E aquilo devia pesar miseravelmente, aí descendo o monte com aquele negócio na cabeça. Deve ter sido. Por isso que tinha arca, né? Para poder botar as pedras dentro e descer do monte, porque... Mas mesmo assim, me permite só eu fazer um adendo aí, continua. E mesmo assim, meu filho, descer 2.282 metros, não tem descida de rampa lá em cima, é degrau na pedra hoje. No tempo de Moisés não tinha nem degrau. E era alpinista. Eu não sei. Tinha aqueles negócios lá. Moshe e alpinista é a mesma gemátria. É a mesma coisa. É possível. Aí ele sai pulando com uma coisa nas costas, descendo com aquele mosquetão. É imaginável. Né? É imaginável. A pedra é duríssima. Né? As pedras são duríssimas. E não tem, olha, mesmo hoje, com toda a modernidade... Então, aí quando ele chega lá embaixo... Os degraus são terríveis. Pode continuar, Jorge, desculpa. Aí quando ele chega lá embaixo, que ele vê, ele quebra a pedra. E o Senhor diz para ele, prepara uma arca e alisa 2 pedras de novo, sobe que eu vou colocar de novo os mandamentos. No texto está dito que foi colocado exatamente o mesmo texto. Que o mesmo texto que foi da primeira vez foi o texto da segunda. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se realmente era o mesmo texto. De repente, a primeiro vinha escrito assim, que é Deus. E estava escrito, Deus é a inteligência suprema, a causa primária e todas as coisas. Aí, quando quebrou, ele disse, olha, vamos fazer de novo. Aí ele faz, não terás outros deuses diante de mim. Que é exatamente o que tinha acontecido lá embaixo. Fortalece o primeiro mandamento, né? E aí a gente vai ver uma mensagem muito centrada, uma tábua inteira só preocupado com Deus, né? É o primeiro mandamento, é a questão da imagem, é o dia de sábado, é não tomar o nome de Deus em vão, e o mandamento da família que fecha a primeira tábua. Então é uma concentração muito grande nas preocupações com o divino nessa tábua, que vamos admitir fosse o mesmo texto da anterior. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido, mas uma vez eu vi, e eu nunca achei algo que confirmasse isso, mas eu vi uma vez dito que as tábuas eram de safira. Sim, tem um midrash. É um midrash, né? Tem algumas coisas que se falam sobre elas, assim, olha, eu acredito que o texto seja o mesmo, porque primeiro o povo ouviu, né? Depois que vieram as tábuas. Então, os mandamentos foram por voz direta, primeiramente. Agora, o que se diz das tábuas, acho que a gente até chegou a comentar algo na tradição judaica, não é que isso seja literal, pode até ser, não vou dizer que não, mas que pesavam 500 quilos cada tábua. Isso, já ouvi também. Elas eram de safira e que elas, se você olhasse por esse lado, pela frente,
você lia o texto, vamos dizer assim, no hebraico mais arcaico, e se você olhasse do outro lado, você também lia o texto correto, só que o texto ele transpassava na tábua, ou seja, ela era vazada por onde estava escrito e dos dois lados você enxergava no mesmo sentido. A gente comentou aqui, Elahá, não só como... um detalhe da tábua. Uma vez conversando com meu irmão, esse da barba, ele dizendo o seguinte, que eu nunca vi isso escrito, deve ser algum midrash também, comenta o seguinte: existem algumas letras no hebraico que elas são fechadas, né? Samed é fechada, tem algumas letras que fecham. Como que essa letra foi esculpida na pedra se ela é fechada? Então, meu irmão comentando, e os rabinos dizem o seguinte, que tinha um buraco e a parte do miolo da letra, a pedra ficava no lugar, entendeu? A pedra ficava aqui ela não... Flutuando, como se ela flutuasse no meio do nada. Para fechar a letra, que ela é fechada, a pedra como que magneticamente fechava o buraquinho ali, para que você conseguisse ler direito o texto. Sabe o que a gente colocou como proposta até hoje mesmo? Estava um amigo lá no centro, eu não pude encontrá-lo, tive que sair para fazer uma assistência, não pude encontrá-lo no centro, mas ele contou de uma reunião mediúnica de efeitos físicos, com um médium muito potente de efeitos físicos que ele participou há alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, e ele falou que eles estavam na sala, de mãos dadas, né, todos, o médium amarrado, passava um fio assim dentro da camisa, da roupa, para ninguém se mexer, e ele falou que, de repente, quando eles ligam a luz, um vaso de 200 quilos que estava lá fora apareceu no meio da sala. Ele foi transportado a transporte durante a reunião. Os espíritos falaram, queriam deixar um presente, né, no meio da sala, e aí eles colocaram aquele vaso de 200 quilos. Então eu comentei o seguinte, a gente já teve oportunidade lá de ver, por exemplo, o professor tem um casal amigo dele lá em João Pessoa que fazem uma essência de rosas, a coisa mais linda. E nós estávamos aqui no Cisco e durante um passe isso é materializado na mão de um dos médiums, um médium de efeito físico. O frasco materializou na mão com a luz acesa na frente de todo mundo. Lá da casa espírita do professor Celestino. E ele entrega isso a um assistido. E ninguém entendeu, foi nada. Porque as pessoas que estavam na sala de paz falaram, a gente viu o negócio aparecer na sala. Cadê a Marisa se estiver aí? E a Leni se estiver aí, elas estavam na sala conosco. Então, assim, no caso, a gente está falando de médiums, de um médium que não tem uma potência mediúnica que nem se aproxima em nenhum desses espíritos, como Moisés, mas vamos falar aqui, por exemplo, do Mirabelli, aqui de São Paulo, que foi um médium de efeito físico sensacional, com efeitos gigantescos. Então, eu comentei uma outra questão, Elahá, que geralmente, quando a gente começa a ver um efeito físico, se qualquer pessoa intervir com um pensamento negativo, ou com um pensamento de medo, ou com um pensamento desequilibrado, isso é como, eu costumo brincar, né? É como se fosse uma gilete cortando fluido. Ele cessa o movimento. Ele pode cessar, não é que todas as vezes vai cessar, mas ele pode cessar o movimento. Então, quando aquelas tábuas da lei, vamos assumir que elas estivessem flutuando. Eu tive a oportunidade de ver objetos desse tamanho, assim, 50 centímetros, 3, flutuarem conjuntamente e dançarem no ar, juntos, todos juntos, no som da música que a gente cantava.
Então, eu tive a oportunidade de ver isso. Eu não acho, não estou dizendo que mas eu acho que a gente tem, sim, pela mediunidade de efeitos físicos, uma explicação completamente plausível para que tenha se materializado ou Para que transportado tenha descido do monte com as pedras, né? para ele descer. E quando ele chega e encontra aquele clima, Elahá, da transgressão, o ectoplasma imediatamente ele é sensível ao pensamento e elas caem e quebram. Elas caem e quebram. Não é ele que quebra, né? Elas deixam de levitar. E na segunda vez, estou colocando uma hipótese, tá, gente? Perfeitamente, ele desceu sem tábuas e as recebeu quando estava chegando embaixo, por transporte. Ele desce sem tábua. E recebe as tábuas exatamente quando se apresenta ao povo, as tábuas chegam às mãos dele. Por teletransporte. Isso jamais seria impossível. Médio de efeito físico, como era Moisés. Pirogenia, pirografia. Todo tipo, né, de efeito que a gente conhece. Será que seria difícil, sob a égide e a ação de espíritos superiores, sob o domínio de Deus, realizar um teletransporte ali? Porque eu não vejo condição humana, ainda hoje, de alguém descer com 2 tábuas de 500 quilos. Não dá. Daquela de 2.282 metros. Que fosse 100, professor, cada. Que fosse 50 cada. Fosse 50. Ele tinha 120. É verdade. Gente, é muito íngreme, é muito inóspito, é muito alto. É muito alto. Eu subi sem peso nenhum e quase não consigo subir. Ele estava com 80 anos, ele tinha quase a minha idade. Vai subir se cada uma pesasse 50, já era 100 quilos, uma saca de cimento cada uma. Não dá. Dá não. Não dá, exato. Algo, vamos dizer, eu não digo sobrenatural, porque Kardec disse que o sobrenatural não existe. Mas algo que, à luz do nosso limite, a gente não consegue explicar. Sabe o que aconteceu. Algo surpreendente, né? Nós estamos trazendo aqui teses supositórias. Hipóteses, né? Hipóteses. Completamente plausíveis segundo a doutrina espírita. Exatamente. Um transporte. Eu lembro que no período das mesas girantes, mesas pesadíssimas de carvalho subiam e desciam, que devia pesar uns 500 quilos. E os casos de Eusápio Paladino? Pois é. Né? Que levitava na cadeira à altura, lá em cima, amarrada pelas mãos e pelos pés, sem fazer nada, ela conseguia elevar a cadeira onde estava, deixando César Lombroso assustado e sem encontrar nenhuma explicação. Eu estou com um livro aqui, inclusive, narra Belle Miller. Ela é uma médium, sessões espíritas na Casa Branca, onde o Wallace Leal conta uma das reuniões, né? São várias que ocorreram na Casa Branca, onde Belle Miller ela vai até uma dessas sessões como médium, começa a tocar um piano, o piano levanta, começa a acompanhar a valsa. Abraham Lincoln vai até o piano, começa a procurar algum ponto de apoio, ela estava com as mãos, passa por debaixo, vê que não tem, e fala, tá bom então, já sei, vou sentar no piano. Ele senta no piano, e o piano flutuando. Ele chama mais um coronel, um major e um outro presente, sentam 4 pessoas no piano, e o piano continua ali, dançando por entre a sala. Ela levanta e vai tocando assim, só com as mãos, e um piano que não era dela, que era da Casa Branca, etc. Isso está registrado na história e é narrado aqui dentro desse livro, que quem quiser, tem nova edição já. Agora, eu não me recordo como é o nome da nova edição, mas é só procurar que acha, pelo Wallace Leal. Você vê, com Abraham Lincoln, com o presidente dos Estados Unidos. Imagina com
Com Moisés? Fichinha. Não foi Fichinha para ele. Lincoln, que é um espírito nobre, é um espírito de alta nobreza. Mas é uma hipótese, né, Elahá, professor Celestino? Claro. Olha, Hipótese, né? eu vou dizer uma coisa para vocês. Os iniciados do Egito já realizavam reuniões de efeito físico dentro das pirâmides. E o próprio Santo dos Santos, o local onde fica separado, alguém preparado para adentrar com uma corda, porque por hora, por vezes, houve sumo sacerdote que desencarnou, morreu durante aquele momento onde ele entrava, onde ocorriam os fenômenos de efeito físico. Aquilo é uma reunião de efeito físico com um médium de efeito físico que fica dentro de uma cabine resguardado, e ali ele tinha todo o processo de ectoplasmia. É uma reunião, ele está dentro da cabine, né? Está dentro da cabine. A gente não inventou nada, a gente está copiando. Resgatando. Não é verdade? E, gente, hipóteses, mas que precisam ser consideradas, né? Concorda, Elahá? Consideradas tudo plenamente razoável. Não é que a gente vá fechar a questão em cima disso, mas sim. Razoável. Possível, né? São referências hipotéticas, né? Porque, no caso, plenamente possível. Na condição que Moisés tinha como representante direto de Deus, ele podia fazer tudo. A gente sabe disso. O canal Essência do Ser colocou aqui, olha, faz todo sentido. A abertura do mar, chover, o maná. Eu vou contar uma coisa para vocês. Outra coisa, tá, gente? Outra coisa. Isso aqui não é coisa que eu ouvi de alguém que contou, não. Eu ouvi das pessoas que fazem. Vocês, inclusive, conhecem o Glaucio, que faz o estudo às segundas comigo. Ambos conheceram ele pessoalmente. Aqueles caminhões Fenemê, que por vezes o Chico fazia preces, pedia a Dr. Bezerra, pedia a Emmanuel que enviasse algumas donativos, e de repente chegavam aqueles caminhões com grandes, cheios de donativos. Eles eram feitos pela dona Yolanda, aqui em São Paulo. E aqui vários amigos frequentavam o centro que era na casa dela, né, que chamava-se La Oficina. E eles contaram que eles ganhavam de um dos integrantes, ele vai, até hoje acho, que ele vai lá, 5.000 maçãs. Todas as vezes eles ganhavam 5.000 maçãs. E o Glaucio falou, eu colocava as maçãs junto com também é nosso amigo, esqueci o nome dele, colocava as maçãs dentro do caminhão. Falou, nós éramos responsáveis. A gente levava os caminhões, só que iam 20.000 kits de Natal. 20.000 kits. Mas só tinha 5.000 maçãs. E 5.000 maçãs. Falou, demorou anos para a gente perceber que as 20.000 pessoas recebiam uma maçã. O Chico fazia materializar 15.000 maçãs. Então, a questão da maná no deserto, completamente passível. Outra história do Chico é o caso das balas, que ele saía, colocava as balas no bolso. No bolso. E as balas nunca acabavam. Então, assim, imagina Moisés, eu não estou dizendo que mas que é completamente explicável, completamente compreensível. Continuamos, gente? 10:08? Vamos para frente. Vamos para lá, pode continuar. A designação da tribo de Levi, capítulo 10, versículos 8 e 9. Quando ocorre a transgressão do bezerro de ouro, existe uma parte do povo de Israel que permaneceu ali embaixo e que essa parte não adorou o bezerro de ouro. E aqui, então, se originam os trabalhadores, os servos do
templo. Em mérito de esses não terem adorado o bezerro de ouro, a bênção sacerdotal é realizada até os dias de hoje pelos descendentes da tribo de Levi. Eles ficam responsáveis por cuidar do templo, pelo serviço, por adentrar ao Santo dos Santos, que a gente comentou, para estar ali envolvido dentro do trabalho sacro, entre aspas, dentro do trabalho ali mais importante. E o interessante é que aqui, apesar de colocar Moisés que eles foram separados e por essa razão não receberiam terra, ele reescreve, reitera isso, porque trabalhariam no templo e, por sua vez, não seriam agricultores. Eles, então, teriam essa peculiaridade. Mas o que é interessante Moisés colocar aqui, todos poderiam alcançar a posição de santificação do povo da tribo de Levi, mas nem todos seriam trabalhadores nessa seara. Todos poderiam alcançar o patamar evolutivo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, só para a gente entender, Jesus é comparado na carta de Paulo aos Romanos ao sumo sacerdote, aquele que está na posição de Melquisedeque, né? Exato, da linhagem de Melquisedeque. Então aqui é descrito por Moisés que esses estão separados por essa razão, mas que todos poderiam alcançar essa posição e que as bênçãos viriam de suas mãos por estarem puras, entre aspas. Querem comentar? Elahá, professor? Eu quero comentar só um ponto aí, quando ele destaca que na partilha da terra, os Levi não teriam parte. Eles não são herdeiros de terra. E geralmente as pessoas pensam assim, são 12 tribos de Israel, então foram 12 lotes de terra, um lote para cada tribo. Mais ou menos. A tribo de Levi não recebeu lote. Recebeu, mas poderia morar no lote de qualquer um dos outros 11. Mas não foram 12 pedaços de terra? Como é que a gente explica isso? É porque um dos filhos, que seria José, ele também não recebeu terra. Mas ele teve 2 filhos e cada um recebeu um lote. Então você tira um, que é... Bota 2. Tira um, que é o Levi, tira outro, que é Yosef, que é José, e coloca 2, que é Efraim e Manassés. Aí dá 12. Então você tem uma porção de terra para Manassés, uma porção de terra para Manassés e Efraim. Eles têm 2 lotes, e o pai deles, que seria José, não tem nenhum. E os Levi também não têm. Então fica 12 do mesmo jeito, tá? É só para fechar a deixar conta. claro. Fechar a conta. E aí, o que eu queria, na verdade, eu queria destacar nessa intervenção é que ele diz assim, eles não terão herança de terra, porque sua herança será o Senhor. E coisa bonita! Sua herança será o Senhor. E realmente... E ainda hoje, né? Porque é onde tem os sacerdotes são eleitos pelos levitas, eram eleitos pelos levitas, até que chegaram os romanos com a política e mudou tudo e acabou com essa eu diria assim, essa tradição tão bela, né? E os sacerdotes se corromperam, ficaram do lado dos romanos e aprontaram, e isso causou muito dano à linhagem e a todo um processo que, como você está dizendo aí, a herança seria divina e acabou não sendo, né? Porque os sacerdotes nem acreditavam no mundo espiritual, ainda ficaram do lado dos romanos e se corromperam pelo dinheiro e pelo poder, o que fez se afastar os essênios de Jerusalém e tantas outras consequências naturais desse gesto
de desobediência, né? Porque uma das coisas que tem aqui nesse capítulo 10 é o perdão de Moisés, que ele pede, são o amor de Deus para com o seu povo e a obediência. E a obediência não foi seguida. Esse é um capítulo realmente curto, mas um capítulo muito forte, porque repete os 10 mandamentos, fala de perdão, fala de amor de Deus e fala da obediência que todos nós temos que ter. Mas, lamentavelmente, através dos tempos, não foi seguido isso e a obediência foi esquecida. Essa não obediência, ela vai acontecendo por vários fatores, né? Um fator político, de influência política, não pode ser desconsiderado. Ou seja, o processo de dominação que eles experimentam na mão dos macedônios, na mão dos romanos, tudo isso vai, de certa maneira, minando a pureza do povo, o medo de perseguição, os ambientes despóticos que eles viveram, pode ter, de certa maneira, contribuindo para isso. O que é uma reflexão para nós, né? Que é uma reflexão para nós. Que mesmo as pessoas envolvidas de bons propósitos, de interesse de serem realmente indivíduos que estão voltados para viver a espiritualidade, a gente pode ser, de repente, surpreendido com as nossas próprias fragilidades, que faz com que a gente não fique criticando a fragilidade dos outros, porque, de repente, muitos de nós vivemos essa história no passado e por isso estamos aqui nesse momento, né? Eu fiz um comentário sobre todos poderem alcançar a posição do sumo sacerdote, simbolicamente, tudo simbólico isso. E eu falei que isso foi de Moshe, mas isso não é do Moshe Rabbeinu, isso é de Rambam, Moshe ben Maimon. Esse comentário é quando o Rambam comenta esse versículo. Então, Maimônides, conhecido assim, um grande sábio, foi médico de um espírito próximo a um amigo meu, foi médico de Saladino. Saladino. Ele que faz esse comentário sobre a grandeza espiritual alcançada por todos. E é interessante que Rambam, quando vai descrever isso, que geralmente os ensinamentos do povo judeu é muito voltado para o povo de Israel. Ele escreve todos, ele inclui os não-judeus. É claro que para nós espíritas isso é óbvio, mas assim, a grandiosidade e a universalidade dos ensinamentos de Maimônides é impressionante. E no capítulo 10, versículo 10, o próximo versículo 10 e 11, vai ser falado sobre o período terceiro, vamos assim colocar, que Moshe ficou na montanha. A gente comentou isso muito en passant na última live, que foi o seguinte: 40 dias Moshe desce com uma tábua. 40 dias Moshe sobe para pedir misericórdia pelo povo de Israel, pela transgressão. Aqui, a gente até fez estou vendo aqui o nosso amigo Antônio Cruzeira, um pesquisador, palestrante, orador, grande trabalhador espírita lá da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós fizemos uma palestra e a gente comentou um pouquinho sobre os milagres de Jesus e a gente colocou, às vezes, que houveram interferência de um terceiro, uma prece de intercessão a favor de outro. Então, a gente falou de Emmanuel, que vai até Jesus e pedir por sua filha. Nós falamos no caso da cura do servo do centurião, que o centurião vai pedir a Jesus. Aqui Moisés usa a mesma coisa. Ele pede em favor de um terceiro, que é o povo de Israel. E é interessante que o grande comentário feito após esses 80 dias, depois ele fica mais 40 para receber as segundas tábuas da lei, terceira e quarta tábua da lei, e aqui o comentário feito pelo Rebbe de Lubavitch é o seguinte: na primeira,
Deus demonstra amor ao povo de Israel. Ok. Na segunda, demonstra amor muito maior por aqueles que transgridem a lei e se aproximam, realizam a techuvá, se reiteram do processo de adequação da lei novamente. Ou seja, Porque se eu fosse Deus, eu não dava a segunda tábua mesmo, não. se fosse eu também, se eu tivesse as minhas mãos, não dava também. Mandava lá para os egípcios. Manda para o Egito. Exato. Mas é bonito, Elahá, porque o amor pelo filho pródigo, ele é demonstrado na forma da grande festa realizada. O perdão de Deus, que é sempre plausível e acessível pelos nossos espíritos, depende única e exclusivamente do nosso movimento de aproximação da lei, ele é fantasticamente o maior de todas as provas. E aqui a segunda, ou terceira tábua da lei, a segunda entrega, é a representatividade disso. Bonito, né? Elahá, professor. Fantástico isso. Maravilhoso. Fantástico que ele fala do perdão, do amor, mas ele pede alguma coisa em troca. Depois disso, ele relembra: vocês não mereciam nem perdão, nem o amor que Deus deu para vocês. Não merece nada. Né? Porque Até a gente falando. Até o profeta Elahá está dizendo que não dava tábua, que ele não merecia, né? Não. Então, ele deu tábua, ele perdoou, ele mostrou que ama. Mas aqui, no versículo seguinte, do 12, e agora, ó Israel, esse Israel não é a geografia, não é a terra, é o povo. Aqui está falando todos aqueles que estão chegando. Qual é a coisa que pede o Eterno, teu Deus, de ti? Diante de tudo isso, ele pede, senão que temas ao Eterno, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Ames e sirvas o Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui lembra o Levítico 19, que a gente estudou lá atrás, né? Lembra? Que é o 19, 18, está ao centro da Torá. Que guarde os mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno hoje para o teu bem. Há uma condição. Agora, por último, só restou para vocês obedecer. É a obediência, que só isso que ele pede. E existe aqui... Existe aqui assim, uma conexão com o sermão de Jesus na Santa Ceia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14. João 14, sermão do cenáculo. Se vocês me amam, guardem o meu mandamento, que aí eu vos enviarei. Eu rogarei ao Pai, né? Isso. É que ele vos envie um outro Consolador. Quer dizer, ele mandou o Consolador, mas que vai receber quem o amar. Essa é a condição. Eu só envio para aqueles que me amar. Então, é incondicional aqui a importância da gente amar a Jesus, nesse caso. Agora, diga, Álvaro. Depois eu falo. Pode dizer, meu filho. Eu ia comentar do 10, 15, né? Não, antes do 15. Guarde o 10, que é no 14, tem uma curiosidade aqui que eu queria comentar com vocês. Inclusive usando aqui o texto original, né? Porque ele diz assim: eis que ao Eterno teu Deus pertence os céus e os céus dos céus. Que céu do céu é esse? Tem céu do céu? Aí aqui a gente vai ter que... Aqui ele diz assim, o Shimei Hashamayim. Veja aí no original. Shimei Hashamayim, que é céus dos céus. Isso aqui é o chamado Smihut na gramática, que é um substantivo qualificando o outro. Por quê? Porque o hebraico
é pobre, não é como o português. O hebraico não tem superlativo. O hebraico não tem muitíssimo, raríssimo, queridíssimo, não tem. Aqui, ó, é um substantivo, como a gente diz, Shir HaShirim, cântico dos cânticos, que é o maior cântico que foi apresentado na Torá. É o bonito dos bonitos. É o rei dos o bonito do bonito, o rei dos reis, o belíssimo, tá certo? Ou o super rei. A gente não diria rei dos reis. O rico do rico dos ricos. Exatamente. Ele está dizendo aqui, eis que o eterno teu Deus, a ele pertence os céus e os céus dos céus. Por mais... Tem um sentido com o Salmo 145, quando fala Malhut Echa, Malhut Kol Olamim. O teu reino é o reino de todos os mundos, não do nosso Olam, não do nosso mundo, de todos os mundos. De todos os céus, ele contempla todo o universo, inclusive as dimensões paralelas, como o plano espiritual. Fantástico, professor. É fantástico. Ele está dizendo assim, não é um Deus qualquer, tá certo? Ele não é um Deus qualquer. A ele pertence os céus e os céus dos céus, e a terra e tudo que nela há. Então é o Altíssimo, é o Poderosíssimo, é o Fortíssimo, é aquele que está acima. Isso é o íssimo. Eu achei fantástica essa expressão, céu dos céus. Ô, professor, o senhor já fez um comentário aqui do 10:12. Sabe que eu estava olhando aqui no texto em hebraico e coloquei uns destaques, porque esse versículo do 10:12 em hebraico, Im leireah et Adonai Elohecha lalechet bechol derahav uleahavá. Ele fala no hebraico que você deve seguir por todos os caminhos que você for com o amor. E eu me lembro de um espírito muito querido, que por vezes, quando eu tinha dúvidas assim, eu falava, será que eu tenho que ficar esses espíritos não interferem em nosso livre-arbítrio? E eu ficava em dúvida, será que eu tenho que ficar em Barreiras? Ou será que eu posso voltar para São Paulo? E eu tinha essa dúvida. E eu lembro que ele, por algumas vezes, me disse a mesma frase: não importa onde você vá, não importa onde você esteja, que os seus caminhos sejam sempre repletos de Jesus. E ele sempre falava assim, escolhe qualquer lugar. Mas não deixa a conexão, não perca a conexão. O lugar é o menos importante. Um lugar... E isso aqui fala um pouco disso, né? Que ele fala que de todos os caminhos, levar o amor, estar vivendo o amor. Que amor? Ele deixa a dica, né? O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor do seu coração, de todo o seu coração, o amor de toda a sua alma. Ou seja, aqui, assim, é um prato cheio para João, o evangelista, ou o apóstolo do amor, trazer toda uma contextualização que nós poderíamos desdobrar aqui N versículos de João, o evangelista. E ele faz uma referência aqui mesmo ao Deuteronômio 6, que a gente trouxe lá atrás. E, professor, nesse 14, o senhor comentou, fantástico também, no 15 tem outra coisa muito bonita. Deus desejou amar os seus antepassados. Ele escolheu seus descendentes. Ele escolheu vocês dentre todas as nações e permanece até hoje. Vocês deverão circuncidar o prepúcio de seus corações. Aqui, Paulo escreve na carta aos Romanos, circuncisa o teu coração. E no dia de Yom Kippur, quando a gente está ali batendo no peito, depois de ter batido no peito, como é descrito pelo publicano, no alto do monte,
ali fazendo as suas preces, fazendo o Tahanun, fazendo as súplicas, falando, eu matei, eu roubei, eu menti, eu transgredi, eu fiz. A gente vai assumindo as nossas transgressões a Deus, e ali é pedido, circuncisa os nossos corações. E Paulo, quando fala da circuncisão, ele fala no sentido disso estar presente em nosso espírito, porque a circuncisão em hebraico é brit, é pacto. Pacto é aquilo que a gente cumpre. Pacto de sangue é eu cumprir o meu planejamento reencarnatório, abrindo mão dos meus personalismos, eu abri mão das minhas paixões a me controlar, para que isso tudo seja sacrificado em favor de Deus. Deus é o seu Deus e ele não aceita suborno. Vai estar ali no 17. Isso é muito legal, porque ele abre assim, muitas vezes nós dialogamos com a nossa consciência e nós somos sofistas no sentido de que a gente adora meias verdades e que muitas vezes, para se manter anestesiado quanto à nossa necessidade do cumprimento do dever, a gente começa a entre aspas, subornar a nossa consciência. Não, mas também não é assim que eu preciso de perdoar todo mundo. Não, mas também não é assim que eu preciso ser manso com todo mundo. Não, mas também não é assim que eu preciso me esforçar tanto para fazer as coisas. A gente também está a gente começa a fazer suborno com a lei divina. Eu me recordo, na minha infância... Meu Deus, vai longe. 50 anos atrás, 80 anos atrás, eu sempre tive, né, aquilo que hoje eu reconheço, que é a mediunidade, e em alguns pontos específicos, desde minha infância, eu conversava naquele tempo, com um espírito benfeitor. E ele me falava assim, não faz isso, vai dar errado. E eu procurava justificar. E ele falava, olha, eu avisei, você quer fazer, faz, e estava errado. Eu sempre, como dizia antigamente, sempre me estrepava quando eu não escutava, né? Quando eu escutava. Quando eu não escutava. E é mais ou menos isso. Teu Deus não aceita suborno, porque a sua lei foi criada por uma inteligência suprema que avalia todas as possibilidades. Então, não existe, entre aspas, desculpas para descumprir isso. Por mais que a gente queira justificar racionalmente os nossos equívocos e assim por diante. E para terminar, eu vou passar para vocês aqui, vou passar para vocês, ele vai dizer, ele é sensível em emitir o julgamento sobre os órfãos e a viúva. Ele ama o convertido, o estrangeiro, e lhe dá o pão e a vestimenta. O teu Deus pede a você que vocês amem todos os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Você temerá a Deus, no sentido de se inspirar. Você servirá, você se apegará a Ele. Ou seja, é viver com Deus verdadeiramente na essência da nossa vida, sem que venhamos a nos envergonhar de Deus, sem que venhamos única e exclusivamente procurá-lo nos templos, na tarefa espírita, no evangelho no lar, mas que Deus seja, que nós estejamos apegados, vivendo com Deus em todos os momentos, em todos os elementos. E você poderá jurar pelo seu nome. E aqui não é um conflito com os 10 mandamentos, que o juramento em nome de Deus é um pedido de auxílio, de intervenção, segundo conta o Talmud, um pedido de intervenção por parte da pleiade de espíritos que auxilia a Deus para o cumprimento da vontade de Deus sobre a sua terra.
Você conviveu com um Deus que fez coisas extraordinárias, impressionantes, que os seus olhos viram. Seus antepassados desceram para o Egito com 70 almas. Hoje, agora, Deus fez vocês mais numerosos que as estrelas do céu. Então, eu vou passar para vocês. Eu acho que eu comentei algumas coisas aqui. Lindo, né? Que coisa, que passagem linda, né? Olha, quer comentar logo, Jorge? Eu posso fazer um comentário? Não, pode comentar. Bem, eu vou voltar ao 17, que o Álvaro já comentou, mas tem outra curiosidade aqui. Outro Smirhut, né? Que a gente viu lá em cima, de Céus dos Céus. Ele diz assim: o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, olha a expressão, o Deus grande, poderoso e temível, que não deixa de castigar os que não aceitam o seu jugo e não recebe boas ações como suborno pelos pecados. Deus não precisa de nada. Ninguém suborna Deus com dízimo, com cobranças materiais, porque a gente escuta muito, lamentavelmente, alguém dê para Deus e dê muito que ele vai dar mais a você, como se você estivesse negociando materialmente com Deus. Barganha. Barganha. É aquilo que Alvo falou de outra forma. Não, mas comigo pode ser assim. Você não sabe o quanto eu passei, o que foi que eu passei. Você não sofreu o que eu sofri, como se nós fôssemos melhores que os outros e que tivesse atenuante para as nossas atitudes ou desculpas para não seguir o caminho correto. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, do poder que ele tem, poderoso e temível, e que não se deixa levar por suborno de espécie nenhuma. Porque ele realmente não precisa de nós, vamos ser logo claro, para nada. Deus sem a gente, ele é Deus. Agora, a gente sem Deus, a gente é o quê? Tá certo? Então, é isso que fica bem claro aqui. Aí o Álvaro citou aqui do 18, executa o julgamento do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. E vocês têm que amar o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Observe que são colocações fortíssimas que ninguém tem saída. Não há desculpa você não tratar bem o estrangeiro. O que Abraão já fazia na sua tenda do deserto. Eu queria voltar no 17. Voltemos, esse 17 é fortíssimo. 17, porque o meu texto aqui ficou um pouco diferente. Aqui diz assim, ó, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. Isso. É o Senhor dos senhores. Isso. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Isso. E nem aceita recompensas. Em Esperanto eu encontrei a mesma coisa, no final diz o Deus poderoso e digno de temor. Não é terrível. Digno de temor, que justifica temê-lo, né? Não é terrível. Que não atenta para, em Esperanto, que não atenta para pessoas e nem pega suborno. Shohad é a palavra em hebraico. Shohad. Shohad pode ser presente, mas no hebraico moderno é usado como suborno. É escrito como se leva a uma compensação legal para um rei. Tá certo, ela legal, né? Tá certo, tá. Ok. Tudo bem. Certíssimo. Mas não é possível que você só vai comentar isso, porque aqui tem tanta coisa. Não, sim, não, eu estava só querendo pensar esse pontinho aí,
que houve uma diferença, né? Aham. Mas pode ser sim, Elahá. É porque o hebraico bíblico ele é muito filosófico. Então, assim, ele vai muito da ideia daquele que... O professor tem curso de hebraico bíblico, né, professor? O senhor fez alguns, que eu Fiz. sei, na Universidade Hebraica de Jerusalém. É um hebraico muito... E é interessante que as traduções para o Esperanto, acho que por conta dele ser judeu, ele consegue captar esse hebraico bíblico e trazer para a tradução. Eu diria que de todas as que eu vejo, ela é a melhor tradução de todas que a gente tem visto, assim, porque sempre que você traz, ela é bem precisa na colocação, né? E aqui tem eu queria aproveitar já que a gente está comentando sobre isso, já fazer uma observação. Eu quero só mostrar a vocês aqui, ó. Diga. Hebraico Bíblicos B e C da Universidade Hebraica de Jerusalém. São os dois livros que eu fiz aproximadamente um ano de cada um, B e o C. Tá certo? E as aulas eram em quê? Eram com professores especiais Não. online. As aulas eram em que idioma? Inglês? No hebraico e português. Hebraico e português. Pessoa que falava português, mas judeu conhecendo realmente a essência, com cada sinalzinho desse que tem aqui, por isso que a Bíblia, a Torá é massoretizada, porque cada sinalzinho desse aqui tem um significado. Sim, sim. Então, à medida que você vai lendo um texto desse, quando você se prega a um versículo desse, você pode passar uma semana nesse mundo sem sair de dentro dele. Essa que é por isso que tem uma obra chamada No Jardim da Torá. Tem um rabino que eu acho muito interessante. Você entra ali, se você conhecer os elementos que compõem esse jardim, você está num paraíso, num Gan Eden, porque ali você tem tudo. Tem água, tem planta, tem fruta, tem cimento, tem flor, tem tudo. Para você usufruir o máximo que você puder. Bacana. Eu queria destacar aqui O hebraico é um idioma, eu não diria mágico, ele é como diz Emmanuel, bem classifica. É uma série, é um conjunto de símbolos, não são palavras, são vocábulo, mas é um conjunto de símbolos que só os grandes mestres rabínicos do povo hebreu conhecem a fundo. Queria fazer uma observação que existiria milhares de verbos para você usar no sentido de representar a aliança entre o homem e Deus. Uhum. E o verbo usado é circuncidai. Na leitura da circuncisão como o pacto. Não como mutilação. Me mutilou. Não é isso, não. É aliança, Brit Milá. Aliança, então, circuncida o meu coração, faz uma marca no meu coração. Deixa a tua assinatura dentro do meu coração. Isso é muito bonito demais, gente. É como se fosse assim, dá um autógrafo na minha alma. Né? Autografa minha alma. Puxa, Elahá, você fez aqui eu me relembrar de uma passagem também trazida uma explicação trazida pelo Rebbe de Lubavitch, que ele fala que as tábuas da lei são como o nosso corpo, a pedra, a matéria. E a essência é o nosso espírito, onde estão escritas as leis, na nossa consciência. E que a representatividade da tábua é o que nós devemos alcançar, estar no mundo material, iluminados, indicados, com a essência das nossas vidas, com a inscrição das leis. E quando você falou disso de circuncisa o coração, de marca o coração, que os nossos corações estejam marcados pela lei divina, pelo amor ao próximo, pelo amor ao Senhor, me fez lembrar isso, Elahá.
Desculpa te interromper. Olha, existe uma tradução do Livro dos Espíritos feita por Herculano Pires. É considerada uma das traduções mais bonitas, não só pela tradução em si, mas pelos comentários que Herculano faz. Que Herculano, como tradutor, vai no rodapé e escreve. E os comentários dele são espetaculares. Então, tem um comentário que ele faz na questão 621, onde está escrito a lei de Deus. Aí, a lei de Deus está na consciência e tal. Aí ele vai na nota de rodapé e escreve assim: assim como um autor de um quadro, ao completar a sua obra, assina a obra, Deus assinou a sua obra em nós, colocando a sua lei dentro da consciência. A lei estar dentro da nossa consciência é a assinatura do nosso autor. É a indicação de quem foi que nos criou, porque ele foi lá e deixou a assinatura dele. Esse é o circuncidar os nossos corações. Né? Atrai para mim, aproxima o meu coração de ti, circuncida, sela, faz um pacto do meu coração contigo. E o verbo utilizado é exatamente o verbo da circuncisão, porque eles enxergam a circuncisão como grande elemento o orgulho de se sentir que traz a marca no corpo. É uma ferradura, é um compromisso, é um pacto profundo, né? Brit, uma aliança, né? Bonito. E está na primeira palavra da criação. O Bereshit. Tem o Beit, o Resh e o Yud e o Tav final. Você pega a primeira, a segunda e as duas últimas, você forma exatamente que a primeira palavra da Torá já representa uma aliança. O pacto do Deus com o homem. E é engraçado, lá tem a palavra também, Ish, que é homem, e que esse pacto é feito com fogo, que também é Ish, com a mesma letra, o Aleph e o Shin. Então, você observa, tem o Rosh, que é a cabeça, o comando, tudo na mesma palavra. Então, é como se ali tivesse, como Moisés tivesse colocado, intrinsecamente uma concentração de universo, direção, o homem, pacto com Deus, aliança, tudo numa primeira palavra que todo mundo traduz. O grego chamou de enarque, no princípio, e acabou com todos esses outros elementos que lá se encontram, que você só vai encontrar na Torá. Eu tenho um pensamento comigo que muita gente não gosta, mas eu acho que a pior coisa que aconteceu na mensagem de Deus foi o idioma grego intrometer-se no meio. É porque ele apesar de que ele poderia ser metafórico, o desenvolvimento do raciocínio não é, né, professor? Não acontece. Ele não é parabólico. Quando aconteceu a famosa Septuaginta, a tradução lá na ilha de Faro, lá no Egito, em Alexandria, os rabinos disseram que a tradução da Torá para outro idioma foi semelhante à construção do bezerro de ouro no sopé do Sinai. E que o planeta se cobriu de trevas por 3 dias, porque a Torá jamais será entendida em outro idioma, a não ser no idioma. Sim, jamais será entendida em outro idioma. Você não consegue transferir. Né? Mas você não transfere a essência da Torá para nenhum outro idioma, em nada, porque não é um idioma, é uma série de símbolos que tem valor numérico, que tem números. A gematria foi toda embora, né? Acabou. Todo, o 4º nível Sod desapareceu. E a maioria traduz no primeiro e no segundo nível, que são literais e remês, e diz os rabinos também que quem interpreta a Torá no primeiro e segundo nível esquece do terceiro e do quarto, que se é ali que está a essência. E quem fica no primeiro e no segundo nível é semelhante ao agricultor que planta o trigo, joga o grão fora e fica com a palha.
Não fica com nada, meu filho. E a grande maioria só utiliza o primeiro e o segundo nível. Literalmente. Mas, olha, o que eu queria destacar aqui é com relação a essa questão de que a compreensão de que o bem precisa ser feito, isso acompanha a história da humanidade como um todo. Uma vez visitando, há muitos anos atrás, nem tinha barba na época ainda, era Imberbe. Eu fui à Quinta da Boa Vista e visitar lá aquela sala egípcia, e lá tinha uma estela, uma inscrição em pedra, né? Hieróglifos lá e tal. E a tradução embaixo, eu não sei ler, a tradução. A tradução dizia assim: ó senhores deuses do Egito, cuidai da alma do faraó, que foi bondoso para com as viúvas e protegeu os órfãos. Então, eles sabiam que os órfãos e as viúvas são os elos fracos da cadeia, da sociedade, e que deveriam ser cuidados. Isso aí, ó, já é um conhecimento do entendimento do que é o correto, do que é a moral, há muito tempo. Uhum. E quando você chega na carta de Tiago, na Bíblia, Tiago diz assim: porque a religião verdadeira e imaculada é esta: consolar órfãos e viúvas e guardar-se isento da corrupção do mundo. Uhum. Novamente, a ideia de órfãos e viúvas aparece como sendo o essencial para indicar a qualidade espiritual de alguém. E aqui, novamente, aquele que faz justiça ao órfão e à viúva, que ama o estrangeiro dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, porque foste estrangeiro no Egito. Então, essa compreensão de acolher o que é estranho e de cuidar de órfãos e viúvas é um fator que vai atravessando, como se fosse um fio condutor, que atravessa as várias doutrinas, as várias culturas, como se fosse um fio que está tecido por dentro do ideário humano sobre o que é o bem, o que é o certo, o que é o correto de fazer, nas várias culturas, aparecendo novamente a ideia dos órfãos e das viúvas como sendo. E Jesus defendeu impreterivelmente, enfaticamente, órfãos e viúvas. E ainda exaltou as viúvas com a narrativa do óbolo da viúva, porque ele sabia que as viúvas não herdavam. Por isso que ela deu exatamente tudo que ela tinha. Ela renunciou a todos os bens materiais que ela tinha, que era só aquela pequena moeda, e doou toda ao templo. E ela, que era tão carente, tão necessitada, porque as viúvas, de uma certa forma, na cultura antiga, elas diziam que ela ficou viúva porque não merecia ter um marido. Então, era como se ela ficou viúva por um castigo. Né? Merecido, né? Merecido. Então, ela estava sofrendo porque merecia sofrer, era relegada. Né? Por isso que eu sempre defendo que não era Pedro que morava com a sogra, era a sogra que morava com Pedro. Porque você observa que quando ele cura, ela vai servir às mesas, ela não tinha servas. Vamos mudar de assunto. Por aí. O senhor me provocou, fui provocado, então eu vou mudar de assunto. O seguinte: por que se diz que a casa era de Marta? A casa não deveria ser de Lázaro? Eu tenho na minha compreensão, isso é um entendimento meu, de que Marta era mais velha e os dois eram adolescentes. Eu imagino sempre Lázaro um garoto, um rapazola, que não tinha casado ainda, vivia com a irmã mais velha. Porque se ele fosse adulto, ele estaria casado com alguém, não estaria morando na casa da irmã. Por que moraria ele numa casa que não era a dele? Porque se ele dissesse assim, porque as irmãs moravam com Lázaro, tudo bem, ele era o irmão e elas moravam com ele. Mas nunca é dito a casa de Lázaro, é sempre dito a casa de Marta. Então, ela era Marta que arrumava a casa era dela.
Então eles eram mais verdade. jovens. E se Lázaro não tinha mulher, ele era muito novinho. Então, na minha Marta e cabeça, Maria, né? E não era primogênito, né? Porque se não fosse era aí seria, primogênito, para mim, né? Ele ele devia ser era o bem caçula, no novinho. mínimo. O É, caçula, porque fala-se de Marta e caçulinha, Maria. caçulinha. Benjamim, Esse que nem era. Nunca tinha Hum? pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Mas tem todo sentido na estrutura da família, né? Professor, o senhor faz a nossa prece para encerrar hoje? Faço sim, minha filha. Vamos aproveitar este momento das nossas vidas para agradecer a Deus a presença desses irmãos, internautas, todos que estão conosco e que estarão no futuro. Que sejam assistidos e abençoados com o conhecimento que liberta, como nos informa Jesus em João 8,32. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos paz para esse planeta que você tanto ama. Que a tua bênção se derrame sobre todos aqueles que neste momento estão sofrendo as discriminações, estão excluídos, ignorados, debaixo das marquises, passando pelo abandono da vida física, mas que não sofra o abandono espiritual. Que a tua luz abençoe aqueles que, sob a égide de Francisco de Assis, recebam toda assistência nas suas dores, nas suas dificuldades. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, a família do Elahá, a família do Álvaro, da Denise, e de todas as famílias que neste momento necessitam da luz e da paz em seus lares. Abençoa cada um de nós, que possamos, aonde estiver, ser um instrumento do teu amor e da tua paz. Paz que o mundo está precisando. Paz que os homens estão precisando encontrar. Paz que cada um de nós precisa semear. Gratidão, Jesus, por tudo isso. Abençoa-nos em particular nas nossas necessidades. Fluidifica nossas vidas, nosso espírito, nosso corpo, para que possamos ser útil à causa e à seara do teu evangelho. Ser, Senhor, conosco esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.